Pode entrar, que é todo mundo de casa, né? Não tem muita cerimônia, não. Oi. Esse é meu pai, minha referência, na verdade. Escolhi aqui justamente porque às vezes a gente ouve muitas pessoas falando sobre quem elas são e de quem elas querem ser, né? Então eu me baseio muito no que meu pai toda a vida me ensinou e foi isso que me fez ser o que eu sou até hoje e eu acho que muito do que eu vou ser ainda. Então por isso que hoje eu escolhi para me apresentar minha família, na verdade é a mesa de casa, né, pai? Eu costumo falar que eu fui educada aqui nessa mesa, entendeu? A gente pode sentar, né? Então, o que será que o meu telespectador quer saber de mim, né? A gente mora aqui já faz uns 20 anos, né, pai? Mais ou menos. Eu vim pra cá e uma história engraçada, assim, o pessoal às vezes, a gente não tem muito de como contar como é que foi parar num lugar. Às vezes você escolhe uma casa e vai morar nela. E aqui foi engraçado, porque a minha mãe chegou aqui pra escolher um terreno na época, e aí aqui não tinha nada, não tinha asfalto, hoje é um bairro bem desenvolvido, mas não tinha nada, era terrão mesmo. E aí ela chegou nesse terreno aqui, ela gostou e ela chegou pra uma amiga dela e falou assim: Angélica, tem um terreno que eu me apaixonei, quero morar lá, só que é muito grande, eu não tenho como pagar sozinha, não tem condições. Você não quer comprar ele comigo? Aí a tia Angélica só olhou pra ela e falou bem assim: Ivanete, tem terra? Mesmo, né? E aí ela falou: tem, então pode comprar. E foi assim que a gente veio para aqui. Quem construiu mesmo, ergueu essa casa foi meu pai, foi minha mãe. Então não foi assim, foi uma história bem difícil. A gente tem uma vida simples porque foi uma vida construída, né? Não foi uma vida ganha, a gente tem uma vida bem construída. E quando eu vim morar pra cá, assim, era um bairro bem afastado, era um bairro sem muito desenvolvimento. E eu lembro que pra ir pra escola, dias de chuva tinha barro, aqui uma barreira, a gente até, eu e minha irmã, a gente botava sacolinha no tênis, eram as coisas tudo bagaceiras, a gente fazia tudo. E foi assim, a minha vida bem simples, bem tranquila, e eu fui levando. E eu gosto de morar aqui, eu adoro, é muito legal. Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é a rotina de ser youtuber, porque todo mundo fala que é muito fácil ser youtuber, gente, não é fácil não, tá? É difícil. Eu hoje digo que eu trabalho mais do que quando eu trabalhava, tipo, sei lá, 8 horas por dia. Então, essas são as minhas tranqueiras que estão sempre comigo, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Chega aí. Vem, Síndica, mamãe. Vem. A minha filha tá sempre comigo nos vídeos. Não dá. Eu prefiro sempre usar a luz natural, né? Só que durante o dia, aqui capta bastante luz, então hoje eu vou mostrar pra vocês o quarto em que esse quarto da minha irmã, às vezes eu roubo, né? Pra fazer esse cenário que é muito bonitinho. Bom, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho da minha tralha, né? Eu comprei esse tripézinho aqui, quando eu lembro que eu procurei na internet, tava muito caro. Paraguai aqui do lado, né, gente? É vida. Então esse é o meu tripézinho, meu companheirinho que eu carrego pra tudo que é canto. E até eu aprender a usar esse daqui, eu acredito se quiser, viu? Eu demorei, até hoje não sei usar direito. Vamos lá. Tem a iluminação que que eu mesma fiz, no caso, que é a softbox. Uma outra hora eu mostro pra vocês, que eu não consegui. E aí eu faço assim, toda vez que eu vou gravar, eu escolho algum tema e eu procuro não fazer roteiro. Eu faço algumas pautazinhas e eu vou falando, entendeu? O que vem na minha cabeça. E toda vez que eu gravo, às vezes eu demoro bastante para postar, porque a parte mais difícil não é a gravação é rápida. A parte difícil é o antes e o depois. É a preparação, é se arrumar, é arrumar local, é arrumar câmera, é arrumar luz e a edição, que demora bastante, né? Ainda mais quando a gente não tem um computador, né? Última geração, mas... Vamos lá, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Deixa eu ver... Vamos lá. Ó, eu arrumo certinho. Olha, eu gostei desse fundo, acho que eu vou começar a vir aqui gravar. Escondido da minha irmã, né? Aí. Eu monto meu cenáriozinho e aí eu sento, geralmente eu tô com uma agendinha na mão que tá as pautazinhas do que eu vou falar e eu começo a falar com a câmera como se eu estivesse falando diretamente com a pessoa. Eu sou exatamente como eu sou lá nos vídeos, porque eu procuro falar com a pessoa como se eu estivesse olhando diretamente pra ela, porque quando você conversa através da internet, você só tem um computador separando você da outra pessoa, então eu procuro esquecer que tem essa parte de falar diretamente com a pessoa, entendeu? Mais ou menos assim. Então, gente, agora a gente vai pra lá, pra faculdade, vocês vão acompanhar meu perrenguinho, não é fácil, viu? Mas olha, eu ainda não vou reclamar tanto, né? Porque tem gente que vai de ônibus, é um pouquinho pior. Eu ainda bem que tem um carro meio zona, meio bagunçado, mas é um carro. E vamos ver no que vai dar, né? Será que nós chegamos lá em 15 minutos? Eu dirijo rápido, hein?
manhã, tem dias, é bem aqui, tem dias que eu juro pra você que a fila chega quase aqui, sabe? E não tem o que fazer, porque se a gente for desviar pra ir pelo Charrua, no Charrua é pior e é até mais perigoso, porque tem estrada que vem dali, tem estrada que vem de todos os lados, né? E aqui só pra atravessar, ai meu Deus, é a treva. Agora tem controle de velocidade. Às vezes aqui chega e o pessoal começa a buzinar lá de trás e é um perigo, porque aí os carros vêm, tipo, vem no gás assim, e daí, tipo, às vezes pode pegar atrás, os motoqueiros começam a se embrenhar aqui no meio, aí tem gente que quer furar a fila ali, e daí tem gente que vem dali e quer entrar pra cá, não consegue enxergar. Ai, meu Deus, é a treva. Ô, prefeitura, por favor. Dá uma mão pra nós aqui, que tá difícil, viu? Às vezes minhas amigas me chamam pra fazer as coisas, vocês não sabem porque eu chego atrasada, né? Eu chego atrasada por quê? Porque eu demoro 50 anos só pra passar aqui. 50 anos. Sai daqui jovem, chega lá velho. Então, gente, vou mostrar pra vocês agora um pouquinho mais sobre o meu outro lado, que vocês ainda não conheceram, né? Eu sou estudante de Direito, então eu tenho esse meu lado meio bagaceiro, mas eu também tenho o meu lado sério. E eu escolhi a biblioteca da faculdade porque é o lugar onde eu mais gosto realmente de estudar, principalmente porque eu preciso do silêncio pra eu compreender as coisas. E o pessoal da minha sala não para de falar muitas vezes, entendeu? Eu sou a chatona da sala, eu vivo pedindo silêncio, eu vivo pedindo pro pessoal, gente, vamos ter um pouquinho de calma, tem gente que demora pra aprender, tem gente que tá aqui por algum motivo. Eu estou fazendo direito por um motivo que eu já vou explicar ali pra vocês, e é por isso que eu prefiro a biblioteca. Então vou mostrar um pouquinho pra vocês da estrutura da minha faculdade, que, modéstia à parte, boa pra caramba. Vem cá. Só que não pode entrar aqui de bolsa. Não pode entrar de bolsa, então eu vou ter que deixar a bolsa ali, né? E entrar como uma estudante normal. Oi, tudo bem? Obrigada. No número da sorte. Bora lá. Tem as salinhas de estudo aqui, não pode falar alto. E eu sempre escolho essa aqui, ó, de trás. Mas na verdade agora tem gente lá na minha salinha, entendeu? Aquela é a minha salinha, porque tem 2 tomadas. Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho onde é que fica a aula de Direito aqui na UDC. Tem que falar baixo aqui porque é biblioteca, né, gente? Os meus livros prediletos são de Direito Penal. Eu não tenho vontade de seguir a carreira de criminal, né? Mas eu gosto muito porque são as leituras que eu consigo entender com mais facilidade. Esse aqui, mas na verdade é o livro 3, mas eu prefiro um, que é do Bittencourt, e o que a gente mais briga pra ter, que é o do... Cadê o Greco? Esse aqui, ó. Esse que é o xodózinho de todo estudante de Direito. Não tem jeito, gente, a gente tem que ler muito. E eu escolhi Direito porque eu sempre tive esse feeling, essa coisa de não gostar de injustiça. Eu sou uma pessoa assim, acho que pela simplicidade da minha vida, de onde eu vim, que vocês já viram ali um pouquinho antes, eu sempre fui educada dessa forma, procurar fazer o certo e procurar manter o certo feito, entendeu? O que é mais difícil. Mais difícil do que fazer é você se manter certo. E eu sempre vejo injustiça ao meu redor, eu nunca gostei desse tipo de coisa, sempre fui uma pessoa focada nisso, sempre fui uma pessoa que gostei de defender o fraco e oprimido, né? Que não consigo usar um outro termo, mas eu acredito que muitas vezes a gente passa por situações na vida que a gente desacredita tanto do nosso país quanto das leis e acaba desacreditando no fim de Deus. Então, eu acho que começando pelo certo, eu sempre acredito sim nas pessoas, eu procuro esperar o melhor das pessoas, eu procuro procurar o melhor que elas têm. E no fim, o direito me proporciona isso, porque eu consigo ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas, né? E contra aquelas pessoas que estão abusando um pouco daquilo que lhe foi dado, entende? Então, é assim que eu vejo o direito hoje, por isso eu escolhi essa faculdade. Muitas pessoas falam assim, qual que é a tua
a tua ligação do direito com o YouTube, você pretende continuar na televisão, na comunicação, na televisão, ou você quer continuar no direito? Eu quero unir as duas coisas, porque é justamente isso hoje que eu faço no meu canal. Eu dou muito voz a quem não tem, entendeu? Eu compro muito as brigas das pessoas, né? Então, é por isso que eu escolhi essa área. Eu não quero eu não quero seguir a linha criminal, a linha penal. Eu acho que se eu for mesmo para a área do direito, eu vou acabar pegando civil, direito de família, enfim, porque eu gosto muito dessa coisa de resolver problemas mal resolvidos, assim, entre pessoas. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado do meu cantinho. Eu gosto muito de ficar aqui, é muito mais silencioso, é muito mais tranquilo, porque eu gosto de absorver tudo com muita clareza. Eu costumo dizer na sala de aula que eu não estou fazendo direito porque não tem cálculo, porque minha família procura isso. Não, para mim hoje a faculdade é um investimento. Então, a partir do momento que eu não estou conseguindo aprender aquilo que eu estou ali para me propor a aprender, para mim se torna um prejuízo. Então, aqui eu consigo fazer esse investimento valer a pena. Muito bacana.